Boa noite a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo esteja em seu coração, no coração da sua família. Eu sou o pastor Djalma Dias, pastor da Igreja Batista em Jardim Promeca, na cidade de Várzea Paulista. Muito obrigado por você estar participando conosco deste culto. E os irmãos também sejam bem-vindos. Que o Senhor continue abençoando a sua vida, a sua família. Nesse dia em que nós comemoramos a Páscoa, a verdadeira Páscoa é Jesus ressuscitado, é Jesus ressurreto, Jesus vive, e Páscoa é isso, Páscoa é alegria, Páscoa é Jesus ressuscitado. E eu quero dizer para você nesta noite, que está agora nos assistindo, que está nos ouvindo, que Deus ama você. Ele ama você de uma tal maneira que Ele mandou Jesus Cristo, seu Filho amado, seu Filho unigênito, vir a este mundo, morrer na cruz por todos nós, por toda a humanidade. E quem tem a salvação é todo aquele que o aceitar como Senhor e Salvador de sua vida. Eu quero que você, nesse momento, abra sua Bíblia, por favor, juntamente comigo, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, eu vou ler do 1 ao 12. Lucas 24, do 1 ao 12, que diz assim: no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, dois homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão, e os homens lhes disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se de que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia: é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros. As que contaram estas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Mas eles não acreditaram nas mulheres, e as palavras delas lhes pareciam loucura. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixou-se, viu as faixas de linho e mais nada. Afastou-se e voltou admirado com o que acontecera. Amém. Vamos orar? Pai de amor, nesse momento quero te agradecer pelo momento em que o Senhor nos dá mais uma oportunidade de estarmos diante da Tua presença, com a Tua palavra aberta, ó Pai, lida, que o Teu Santo Espírito, ó Pai, ilumine os nossos corações, o nosso entendimento, para que cada um de nós, para que todos nós entendamos o que o Senhor tem para nós nesta noite. Cuida de cada um que está agora nos assistindo, nos ouvindo, de cada família, nossos amigos, nossos irmãos em Cristo, que o Senhor esteja cuidando de todos eles. Continua conosco, te oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, estamos comemorando juntos aqui a Páscoa, nesse domingo especial, e Páscoa é realmente Jesus Cristo vivo, Jesus Cristo ressuscitado e Jesus Cristo com o Pai e Jesus Cristo conosco. Ele é o Cordeiro Pascal que o próprio Pai, que o próprio Deus
sacrificou, né? Ele mandou o cordeiro para ser sacrificado no meu lugar, no seu lugar. Nós os cristãos, isto é, aqueles que cremos em Cristo, temos a certeza de que Jesus Cristo veio a este mundo. Nós também cremos que Cristo morreu, mas nós também cremos que Cristo ressuscitou. Jesus Cristo está vivo. Esta é a verdadeira Páscoa. O versículo 1 do texto que nós lemos aqui diz assim: no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Nós vemos aqui que no domingo de manhã bem cedinho, isso é, ainda estava escuro, com certeza. Contudo, aquelas mulheres seguidoras de Cristo sabiam o caminho. Por que elas sabiam o caminho? No capítulo 23, no versículos 55 e 56, nós lemos assim, Lucas 23, 55 e 56. As mulheres que haviam acompanhado Jesus desde a Galiléia seguiram José e viram o sepulcro e como o corpo de Jesus fora colocado nele. Em seguida, foram para casa e prepararam perfumes e especiarias aromáticas e descansaram no sábado em obediência ao mandamento. Então, aquelas mulheres com outros discípulos seguiram Jesus até a morte, mas no sepultamento, aquelas mulheres, aquele grupo de mulheres de fé, mulheres de determinação, elas eram determinadas, elas seguiram José de Arimateia, que era dono daquele sepulcro, e também Nicodemos, que ajudou José de Arimateia a sepultar Jesus Cristo ali naquele túmulo. E então aquelas mulheres, elas tiveram aquele empenho. Eu fico imaginando, imagine você também, o empenho que elas tiveram, preparando as especiarias aromáticas para irem até o sepulcro e literalmente derramar daquele perfume cheiroso sobre o corpo de Jesus. Elas então foram ao encontro do túmulo onde estava sepultado Jesus. Versículos 2 ao 5 diz assim: encontraram a pedra removida do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. 5. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão, e os homens lhes disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? E quando então aquelas mulheres chegaram ali, naquele local onde Jesus Cristo havia sido sepultado, o túmulo estava aberto, a pesada pedra havia sido removida. Alguém tinha tirado a pesada tampa de pedra que guardava o túmulo de Jesus, que estava ali fechando o túmulo de Jesus. Elas então entraram, mas o corpo de Jesus não estava mais ali. Elas ficaram perplexas, assustadas, em choque. Muitas perguntas vieram em suas mentes, com certeza, quando de repente lhes apareceram 2 homens. Suas roupas brilhavam como a luz do sol. Eles eram anjos enviados por Deus. O versículo 5 nos traz algo muito interessante. Esse versículo que nós lemos, que quando o texto nos diz assim, que elas olharam para o chão, com certeza o brilho das roupas daqueles 2 anjos reluziam como o brilho do sol, e fixar o olhar no brilho do sol dói as vistas, com certeza, e incomoda muito.
mas também, com certeza, aquele local que era escuro ficou claro como a luz do dia lá fora. O túmulo ficou claro. Aqueles dois homens então lhes disseram: por que vocês estão procurando aquele que vive entre os mortos? Jesus não está mais aqui. Jesus ressuscitou. Aleluia! Jesus ressuscitou. Você consegue imaginar o nó que deve ter dado na cabeça daquelas mulheres? Elas ficaram imóveis, ficaram perplexas, ficaram sem ação, e os dois anjos continuaram a falar-lhes. No versículo 6 ao 8, diz assim: ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. As mulheres se lembraram das palavras de Jesus. Então aqui, aqueles dois anjos, eles replicam, eles relembram às mulheres tudo o que Jesus Cristo havia dito aos seus discípulos quando ainda estava com eles. Elas ouviram, entenderam, relembraram das palavras e creram naquilo que Jesus havia dito, que Jesus havia ensinado, e também creram nas palavras daqueles dois anjos. Aqui no versículo 9 e 11, quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas estas coisas aos 11 e a todos os outros. As que contaram estas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhes pareciam loucura. É verdade, quem não crê, quem não sabe o que é a palavra de Deus, quem não entende o que é a verdadeira Páscoa, essas palavras realmente parecem loucura. Mas quando elas também chegaram ali ao lugar onde todos os discípulos estavam, não só os 11, mas outros irmãos ali reunidos com aqueles 11 apóstolos, porque Judas havia cometido suicídio, elas então relataram tudo o que viram e ouviram. Elas falaram com grande convicção, mas eles não creram. Eles acharam que aquelas mulheres estavam enlouquecidas. Afinal, a morte de Jesus foi um duro golpe para todos eles. Mas, o versículo 12 diz assim: Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixou-se, viu as faixas de linho e mais nada. Afastou-se e voltou admirado com o que acontecera. Pedro, então, ele toma uma atitude. Ali estavam 11, ali estavam alguns outros, e Pedro, depois nós vamos ver um outro texto aqui, que João também estava com Pedro, mas Lucas, ele narra Pedro aqui, porque Pedro era o líder, e sempre o líder, ele tinha um destaque, né, na palavra de Deus, na Bíblia. Então, Lucas, ele narra assim, que Pedro, ele, todavia, tomou uma atitude, levantou-se, correu, foi até ao sepulcro. Então, ele tomou essa atitude. Vamos ver também em João, no capítulo 20, no versículo 5 e 7. João, capítulo 20. Versículo 3 e 8. João 23 e 8. Diz assim, são tantos textos que poderíamos colocar aqui para provarmos que Jesus Cristo ressuscitou,
porque a palavra de Deus ela é rica, ela nos tem dado isso, mas o tempo, ainda mais online, precisamos ganhar tempo, porque senão o vídeo fica muito comprido. Mas eu quero ler aqui com você João capítulo 20, versículo 3 a 8. Pedro e outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. Aleluia! Mais uma prova. Agora João contando toda essa história, todo esse relato verdadeiro da ressurreição de Jesus Cristo. Então Pedro e João, agora vemos aqui que eles tomaram aquela atitude e quando Cristo ele estava ali sepultado, muitos esperavam chegar ali, visitar o túmulo de Jesus, muitos talvez imaginavam, como aquelas mulheres, de chegar ali e colocar perfume no corpo de Jesus, e elas foram encontrar o túmulo vazio, e depois Pedro e João foram também, e eles encontraram aquele túmulo vazio, e crer também que Cristo ressuscitou dos mortos, que Ele vive, que Ele está nos céus e que Ele um dia voltará, crer na verdade. E nós cristãos evangélicos cremos assim pela fé, pois cremos que a palavra de Deus nos basta. Não precisamos de mais nenhuma outra prova sem ser a palavra de Deus. Há livros bons escritos, mas eles não podem fugir da Bíblia, fugir dos ensinamentos que nós temos. A Bíblia é a verdade, pois ela é aquela palavra que o Senhor Jesus deixou para nós. Jesus não está mais na cruz, nós cremos assim. A cruz está vazia. Nós cristãos, crentes evangélicos, cremos assim, que existe a cruz, mas a cruz está vazia. Jesus não está mais enrolado em panos. Ele não está mais deitado, imóvel, em cima de uma pedra gelada. Jesus Cristo ressuscitou, aleluia. Você, meu irmão, que crê na verdade de Jesus, continue crendo. E você que ainda não tem crido na verdade de Jesus, e que Ele está vivo, e que Ele é o Salvador, esse é o dia da sua salvação. É verdade, porque não há salvação fora da crença em Jesus Cristo. Não há salvação por meio de nenhum outro, não há nenhum nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Lá em Atos, no capítulo 4, versículo 12, fala disso. Eu quero ler junto com vocês. Atos 4, versículo 12. Que diz assim: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Só pelo nome de Jesus e basta, e nada mais. Então saiba você que ainda não tem a certeza da sua salvação, que Ele morreu por você, Ele morreu por mim, Ele morreu por toda a humanidade, mas precisa crer nele. Os homens e mulheres precisam crer nele, precisam entender o projeto de Deus para todos nós. E a partir do momento que você crê,
A partir do momento que você diz sim para Jesus, você tem a vida eterna. Em Romanos, no capítulo 1, versículo 16 e 17, Romanos 1, 16 e 17 diz assim: não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Quando fala aqui o justo, somos nós os justificados pelo sangue do Cordeiro Pascal. Justo aqui significa isso. Então nós somos justificados. Todo aquele que é justificado pelo sangue de Jesus Cristo viverá pela fé e estará com o Senhor para sempre. Todo aquele que é justificado pelo sangue do Cordeiro Pascal viverá eternamente pela fé. Essa é a esperança do justo, todos aqueles que Jesus Cristo justificou. Jesus Cristo quer justificar a todos? Ele quer, mas nem todos querem crer em Jesus Cristo. Mas nós precisamos crer, porque a palavra do Senhor nos ensina, nos exorta a isso. Seja você também um justificado por Cristo, pois foi para isso que ele veio. Basta você crer. Essa é a nossa Páscoa. Que o Senhor abençoe você, meu amigo, sua família. Que o Senhor abençoe você, meu irmão, você e sua família. Que o seu coração esteja pronto para receber o Senhor Jesus, para receber a salvação que o Senhor Jesus comprou, pagou um alto preço lá na cruz. Ele derramou o sangue dele, ele morreu e ele foi sepultado. E no terceiro dia, no domingo, Jesus Cristo ressuscitou, conforme ele já havia dito, que ele morreria, mas no terceiro dia ele ressuscitaria. Que Deus te abençoe, que Deus continue trabalhando em seu coração. Vamos orar nesse momento. Eu peço que você ore, que você tome uma decisão ao lado do Senhor Jesus. Entregue sua vida a Jesus, pois Ele ama você, Ele ama a sua família. Oremos. Pai de amor, nesse momento nos colocamos diante de Ti. Queremos Te agradecer, ó Pai, mais uma vez, porque o Senhor mandou Jesus Cristo, Teu Filho amado, Teu Filho unigênito, vir a este mundo, morrer na cruz por nós. Morrer na cruz por todos aqueles que querem aceitá-lo como Senhor e Salvador de suas vidas. Nesse momento quero colocar a vida dos nossos amigos, daqueles que estão nos assistindo, nos ouvindo nesse momento. Que cada um deles tenha entendido, ó Pai, o projeto de Deus na vida da humanidade, e que eles compreendam mesmo, ó Pai, e que eles plantem isso em seus corações, e que eles aceitem Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador de suas vidas, para um dia estarmos todos com o Senhor para sempre. Abençoa os nossos irmãos em Cristo, aqueles que estão, ó Pai, nesse momento também nos cultuando a Deus juntamente conosco, cultuando ao Senhor. Ó Deus, que os seus corações estejam contritos, voltados para o Senhor. Que cada um de nós, ó Pai, nos coloquemos diante do Senhor para trabalhar para Ti, para ganhar almas para o Senhor Jesus. Abençoa a Tua igreja, abençoa, ó Pai, a Tua igreja espalhadas, ó Pai, pela face da terra. E essa pequena parte da Tua igreja, a Igreja Batista em Jardim Promeca, abençoa cada irmão, abençoa cada família, continua conosco, ó Pai, suprindo as nossas necessidades, nos dando sempre alegria em entendermos a Tua vontade. Nesse momento eu te peço pelos que estão enfermos,
que o Senhor possa curar, que o Senhor possa, ó Deus, fazer uma obra na vida de cada um, que o Senhor possa sustentar. Ó Deus, te peço pelos que perderam seus entes queridos, aqueles que estão com seus corações chorosos, ó Pai, aqueles que precisam do teu consolo, Senhor, que o Senhor esteja acalentando, que o Senhor esteja realmente abraçando, que o Senhor pegue eles no colo, ó Pai, cuida de cada um, Senhor, sara a nossa terra, tenha misericórdia, Senhor, desse momento em que nós estamos vivendo, esse momento tão triste nas nossas vidas. Obrigado, ó Pai, nos dê esse momento na Tua presença, cuida de cada um de nós, te oramos em nome de Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém. Muito obrigado a todos, obrigado por você participar desse culto de louvor e adoração ao nosso Deus, de você entender um pouquinho o que é Páscoa. Páscoa tem uma longa história, desde lá do Egito, até Jesus Cristo. Então, são muitas coisas para falarmos, mas o tempo é bem curtinho, isso não dá para falar nem em uma semana, um estudo bíblico longo, de muitas explicações, mas eu espero que você tenha entendido um pouco daquilo que nós colocamos. Que Deus te abençoe. Se você mora aqui nas imediações, na cidade de Várzea Paulista ou cidades vizinhas, se você quiser fazer-nos uma visita quando voltarmos aos cultos presenciais, tá? Tem o endereço da nossa igreja aí, Igreja Batista em Jardim Promeca, na cidade de Várzea Paulista. Estaremos de braços abertos recebendo você. Se você mora longe, procure uma igreja que fala a verdade, que prega a verdade, uma igreja que prega o Evangelho de Jesus Cristo sério, o Evangelho sério da Palavra de Deus. Frequente aquela igreja, conheça melhor e que você aprenda mais do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde. Até a próxima.